E olha, Romanos 8:1 faz uma afirmação tão maravilhosa que vai tirar de você todo esse peso de culpa e de condenação, porque foi algo tão forte no meu coração quando eu fiz essa devocional hoje pela manhã, e o título da devocional é exatamente esse: não há condenação. E olha o que diz o versículo em Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 8:1, você vai ler essa mensagem, esse versículo. Eu quero ler de novo. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você ler esse versículo, você vai ver que não existe reticências depois, não existe ponto de exclamação, nem ponto de interrogação. É uma afirmativa e ponto final. Não há mais condenação. Mas eu queria levar você a refletir. Você já percebeu que nós tendemos a cometer um dos dois erros quando pensamos a respeito dos nossos pecados? Veja se você concorda comigo. Ou nós somos sensíveis demais em relação aos nossos pecados, ou não somos sensíveis o suficiente. Por algum motivo, alguns de nós não nos entristecemos quando o nosso egoísmo fere as outras pessoas e afasta Deus. Nós precisamos de verdade que a luz do Espírito Santo brilhe sobre os danos que os nossos pecados causam, de forma que nos tornemos mais sensíveis a esses pecados. Então, nesse versículo que nós lemos em Romanos 8:1, Paulo está tratando do problema oposto. Pessoas que sentem uma culpa opressiva e vergonha por causa de seus pecados. Bom, a culpa real se concentra nesses pecados específicos, que levam esses sentimentos às pessoas. Deus usa essa culpa real para nos lembrar que somos perdoados. A falsa culpa, essa culpa que nos consome as nossas mentes e coração com esse sentimento de autocondenação generalizado e esse mau presságio, A gente pensa assim: sou uma pessoa terrível e nunca vou melhorar, nunca serei perdoado. Bom, em uma dessas declarações mais brilhantes da Bíblia, Paulo nos fala que os crentes nunca têm que temer a condenação de Deus novamente. Sabe o que significa? Acabou, terminou, passou. O salário do pecado é a morte, mas Deus enviou Jesus. Não foi para que nós tivéssemos vida, perdão dos nossos pecados. Agora, os braços de Deus estão bem abertos e Ele derrama o seu amor aos seus filhos, mesmo aqueles que estão relutantes em acreditar que Deus os ama. A culpa real é completamente perdoada e a falsa culpa é banida pela maravilhosa verdade da aceitação incondicional de Deus. Bom, se você se debate com uma falsa culpa, o que eu chamo de falsa culpa? Sabe aquele perturbador sentimento de vergonha, de que você é mal demais para Deus amá-lo? Bom, essa é uma excelente notícia para você agora. Permita que o poder e a beleza do perdão de Deus penetre o seu coração. Pode demorar um pouco, para essa verdade erradicar completamente todas as dúvidas e a vergonha. Mas tenha certeza, isso acontecerá, pode contar com isso. O autor desse devocional diz uma frase que eu copiei aqui para ler para você, diz assim, sei que as promessas de Deus são verdadeiras, que Ele me deu vida eterna e que passarei a eternidade com Ele. É confortante, além de crer, saber que você nunca terá que colocar um ponto de interrogação após nada do que Deus tenha colocado um ponto final. E que ponto final é esse? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Essa é a certeza que Deus nos coloca de perdão. E não se sinta mal em achar que você não é digno de ser perdoado, O arrependimento, o pedido de perdão, a gente segue com a sequência de que Deus perdoa. E a partir de então não há mais condenação sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, para de carregar esse sentimento que você é a pior pessoa do mundo, que você cometeu o pior pecado do mundo, que você é imperdoável. Não é essa a certeza que Deus nos coloca. Que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ponto final, de novo. Receba essas verdades na sua vida nessa manhã.
e verdadeiramente se sinta perdoado de toda e qualquer condenação. Amém? Posso orar com você nesse momento? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela certeza de que não há mais condenação para aqueles que Te amam, para aqueles que temem o Teu nome, para aqueles que pedem perdão. Ó Deus amado, em nome de Jesus, retira de nós toda e qualquer culpa infindável, retira de nós todo aquele sentimento perturbador que muitas vezes nos faz sentir a pior pessoa do mundo, que não somos dignos do Seu amor e do Seu perdão. Coloque essa certeza, Senhor, de que não existe mais condenação, que recebamos, Senhor, todo o sacrifício de Jesus na nossa vida com inteireza e que a gente possa se sentir purificado de toda essa condenação. Nos faz livres, Senhor, nessa manhã. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.